Oi, gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem e em paz. Eu estou vendo aqui mais uma pergunta, fico muito feliz, muito obrigado, da Raileide Dias, eu acho que é esse o nome, né? E a sugestão de vídeo dela foi: seu início no minimalismo, como conheceu, se eu era uma pessoa muito consumista. Então eu vou começar pela segunda pergunta, né? Sim, eu era uma pessoa muito consumista e aquele típico consumista burro, né? Eu não gosto de usar essa palavra, né? Na verdade, é um consumista desinformado, vamos dizer assim. Eu, eu além de consumista, eu era acumulador. Então, eu comprava muita porcaria, muita coisa desnecessária. E como todo, acho que a maioria dos brasileiros, eu parcelava no cartão. Que eu às vezes nem precisava parcelar no cartão, mas eu parcelava porque na minha cabeça ia sobrar mais para gastar no mês que vem. Então, às vezes uma coisa que custava 100, R$ 50 eu parcelava em 12 vezes, gente. Isso foi indo, foi indo, foi indo. E eu não tinha só um cartão. Eu tinha 4 cartões de crédito, gente. E no final do mês eu não pagava o valor total da fatura. Eu pagava o mínimo. Enfim, vocês imaginam o que que deu, né? Isso daí gerou uma dívida absurda, né? Porque na a época eu acho que os juros do cartão de crédito era tipo 500%, uma coisa assim. Quando eu usava cartão de crédito não existia essa lei agora que parece que é até 100% do valor da dívida, né? Não tenho certeza, porque eu nem mais uso cartão de crédito. Mas na época que eu me endividei, uma dívida, por exemplo, de 3 mil podia virar uma dívida de 15 mil, 30 mil, etc. Né? Então eu era muito consumista, sim. E você veja, né? Isso me lembra do vlog que eu coloquei na entrada da minha página, que é a benção disfarçada, né? Porque eu mesmo endividado, com muitas dívidas e ainda com aquele hábito consumista, eu não sei o que deu na minha cabeça, gente. Eu queria um aspirador de pó, não é um aspirador de pó, é um aspirador de pó que passava pano. Tem até propaganda, mesmo aqui no YouTube. Por exemplo, se um ovo caísse no chão, esse aspirador de pó, ele conseguiria limpar, né? Esse ovo e ao mesmo tempo passar pano, etc, etc. Era um aspirador high-tech, tudo que eu estava querendo, e é um aspirador muito caro e desnecessário para minha casa, mas totalmente desnecessário. À época eu tinha piso frio, meu apartamento todo era piso frio, depois que eu coloquei o laminado. Mas realmente era desnecessário, porque eu tinha diarista, gente, que vinha de 2 a 3 vezes por semana em casa. Mas eu acho que essa coisa do aspirador foi na época da pandemia. E, e daí eu sei que fui procurar o bendito se valia a pena ou não o tal do aspirador na internet. Um canal de uma moça chamada Rosana Hadi, que fala sobre minimalismo há muitos anos já. E ela estava falando sobre esse aspirador de pó. E daí eu falei assim, nossa, deve ser bom, não sei o que, não sei o que lá. Mas não cheguei a comprar. E vi o vídeo dela do aspirador de pó e pronto, né? E seguir a vida, né?
Eu sempre consultei o YouTube. Eu tenho o YouTube desde que ele desde que ele existe, mas eu usava o YouTube para assistir muito documentário, porque eu acho que eu sou mais viciado em documentário do que ler. Eu não sei qual dos dois eu gosto mais, de ler ou de assistir documentário. Desde criança eu realmente tenho sou viciado em documentário. Qualquer documentário, gente, eu me prende muita atenção a ponto de eu não escutar absolutamente nada do que as pessoas estão me falando ao redor. E daí, nas horas que eu ia ver os documentários, daí sugeria a Rosana, né? Para eu ver. Mas aí já apareciam outros temas. Ela falava sobre minimalismo e eu nem sabia na época o que era minimalismo. Tinha uma leve ideia. Para mim era o minimalismo tinha mais a ver com decoração, essas coisas, né? Não tinha a mínima ideia do que era. Daí eu comecei a assistir, porque ela fala também de educação financeira, né? E daí aquilo começou a me fazer sentido, né? E daí o algoritmo começou a puxar vários canais sobre minimalismo, mas essa Rosana, ela na época ela indicava outra pessoa minimalista que também se chama Rosana, que é o canal se chama Mais 60. E essa Rosana estava numa situação que eu me encontrava e saiu e super bem, etc. E daí eu comecei a acompanhar com mais frequência, né, a Rosana do Mais 60, porque daí fez para mim total sentido, porque era uma situação muito parecida com a minha na época, né? Isso eu estou falando de 2, 3 anos atrás, tá bom? Então, eu comecei daí a procurar vídeos e materiais sobre educação financeira. Cheguei a fazer um curso gratuito de educação financeira. E concomitantemente comecei a assistir muitos vídeos da Rosana do Mais 60, né? Porque ela sempre bate na tecla que a gente vai sair, sempre dava aquela força, né? E também assisto a outra Rosana, também tem muita dica boa de economia, disso, daquilo. E daí eu falei assim, não, deixa eu dar uma olhada com mais profundidade, ver o que é esse minimalismo. Antes de comprar aquele livro Disciplinada Busca por Menos, né, do Gregory McKeown. Mas antes de eu comprar o livro, eu pesquisei na internet, porque, por incrível que pareça, existem muitos trabalhos de conclusão de curso, até dissertações sobre o minimalismo. E daí eu comecei a estudar e eu não empreguei o minimalismo imediatamente. Primeiro eu fui estudar. Comecei a ver sentido, né, juntamente com a educação financeira, etc. E daí eu aderi ao minimalismo, que na verdade, no meu caso, é essencialismo, e até hoje fiquei. Acho que já vai fazer uns 2 anos e pouquinho, né? Mas eu fui fazendo as coisas de forma processual, filtrando as coisas que as pessoas diziam na internet, filtrando as coisas que eu lia de livros e TCCs, dissertações, e fui encontrando o meu caminho. Hoje, por exemplo, eu não me imagino sendo mais um consumista e um acumulador, né? Eu tive um bônus, vamos dizer assim,
porque com a educação financeira e com o minimalismo, eu estou falando minimalismo que é o termo que todo mundo conhece, tá bom? E com o minimalismo, eu comecei a ter um equilíbrio psicológico, emocional enorme. A minha vida começou a ficar mais equilibrada e o meu emocional também. E daí foram descobertas e descobertas de coisas sobre mim mesmo que realmente me ajudaram muito. Por isso que eu acho que às vezes a gente pode se consertar de fora para dentro, não de dentro para fora somente, né? Eu acho que as duas vias são válidas, né? Então, minha qualidade de vida é outra. Sem falar, gente, que sem dívidas a vida é outra, né? Então foi assim que eu comecei o minimalismo. Eu comecei devagar, não comecei a destralhando tudo que nem um maluco, né? Eu fui vendo o que fazia sentido para mim, e depois é um processo bastante doloroso, principalmente se a pessoa é muito apegada a objetos. Por exemplo, eu tinha esse quarto, esse cômodo aqui que eu tenho, que é quase vazio, ele era abarrotado de livros, tinham muitos livros. Mas não fazia sentido eu estar com um monte de livro que eu já li, que eu não ia ler mais, etc. Então daí eu doei para bibliotecas, clubes de livros. Eu colecionava até pedra, gente. Eu tinha todo lugar que eu viajava, lugares históricos, essas coisas, eu pegava uma pedrinha e guardava. E guardava, né? Então, começou a não fazer mais sentido para mim os objetos que não eram funcionais, né? E daí fui indo, fui indo, fui indo. Eu acho que a parte mais complicada para mim foi doar objetos que não têm funcionalidade, lembrancinhas de viagem, penduricalhos, muito enfeitinho. Eu tenho um vídeo aqui do antes e depois do minimalismo, como era a minha casa. Eu acho que uma das inscritas aqui do canal ainda escreveu assim, nossa, porque a coisa era feia mesmo. E, enfim, foi assim que eu conheci o minimalismo. E na realidade o que eu pratico é o essencialismo, mas vamos, para ficar mais fácil, vamos falar minimalismo, né? Não me arrependo, não me vejo com outro tipo de vida. Tem coisas que eu sou bem minimalista, por exemplo, eu tenho só 2 lençóis, gente. Enquanto um tá lavando, eu uso outro e tenho só 2 jogos de toalha. Enquanto um tá lavando, eu uso outro. A vida ficou mais simples, a vida ficou mais eficiente para mim, ficou mais leve, né? Principalmente por esses 2 bônus do minimalismo, que foi a estabilidade financeira e que foi a estabilidade emocional, né? E o que mais? No meu caso, eu não sei se eu queria provar alguma coisa para alguém, é porque eu realmente era viciado em comprar. Eu comprava porcaria mesmo. e, e era viciado em parcelar, né? Então, fui fazendo muitas burrices. Burrice com o carro, gente. Eu já cheguei a quitar vários carros. Eu tive vários carros, né? E logo que eu quitava um carro, eu já financiava outro. Uma burrice atrás da outra, né, gente? Por total desconhecimento, por total falta de educação financeira.
Eu acho que eu já falei em algum vídeo que a família do meu pai tem educação financeira. E eu, honestamente, agora eu vou falar para você, eu pensava que o meu pai era uma pessoa escassa. Mão de vaca, pão duro mesmo. E na verdade ele era uma pessoa com educação financeira, né? Mas por algumas questões eu acho que eu não dava muito crédito ao que meu pai o que meu pai dava de conselho, o pouco do que meu pai dava de conselho para mim. Então, eu acho que é isso, gente. O meu pai sempre teve educação financeira. Eu já conhecia, não com essa palavra reserva de emergência ou reserva de oportunidade, mas já conhecia que existia, já sabia da existência de investimentos, não só em renda fixa, mas em renda variável, mas eu achava que economizar dinheiro, não viver a vida, entre aspas, era um comportamento de escassez na minha cabeça. E demorou para cair a ficha. Se eu me arrependo, não. Não me arrependo, gente, porque eu acho que tudo tem a sua hora de acontecer nesse mundo, né? E eu me diverti bastante, né, nesse tempo. Eu viajei muito. Não, realmente eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque eu tenho um emprego fixo. Então foi uma coisa que eu consegui remediar lá para os 49, 50 anos, entendeu? Agora, se a pessoa tiver esse comportamento e não tiver um bom emprego, daí já é outra história. Mas no meu caso, eu não me arrependo. Eu curti a vida adoidado, gente. Me arrependo agora, por exemplo, eu não gosto de morar em apartamento. Eu gostaria de morar numa casa. Eu sempre gostei, sempre almejei em morar numa casa. Então, por exemplo, agora, se eu tivesse sido precavido, vamos dizer assim, eu poderia vender esse apartamento aqui e comprar uma casa, né? Isso eu não tenho condições de fazer no momento. Então, o meu arrependimento hoje é que eu poderia ter uma qualidade de vida bem melhor do que eu tenho agora. E eu não tenho uma qualidade de vida ruim, mas eu poderia ter uma qualidade de vida bem melhor. Eu acho que os pontos positivos que eu escutei um pouco os conselhos da família do meu pai é ter algum tipo de investimento e isso daí eu sempre tive e nunca mexi mesmo no aperto, né? E assim, eu nunca tive o objetivo de ser uma pessoa rica, milionária. Isso daí não me atrai, nunca tive. O meu foco de vida sempre foi o meu trabalho. O meu trabalho não é um trabalho repetitivo, enjoativo, é um trabalho bom que exige criatividade. Não é um trabalho ruim, eu gosto do que eu faço. Então, o meu foco era o trabalho. Mas daí eu acho que eu desregulei completamente, porque o foco da minha vida virou o meu trabalho. E eu acho que é aí que também o minimalismo me ajudou, porque o trabalho me estressou tanto que eu tive o burnout, né? E eu ainda não tive alta do burnout. E o fato de eu sempre trabalhar muito e muito mais do que o necessário me deixou meio desequilibrado, né? Então,
a ponto de perder a autopercepção, de perder autocontrole, de perder tudo, né, em termos emocionais, né. Então é isso, gente. Foi assim que eu conheci o minimalismo. Eu primeiro conheci a educação financeira, na realidade a reeducação financeira, porque eu tinha educação financeira na minha família. Depois eu descobri o minimalismo e me aprofundei bastante no minimalismo. E de bônus, o minimalismo me trouxe uma estabilidade emocional e financeira. A estabilidade financeira que eu hoje consigo não gastar tudo que eu ganho. E eu aconselho todo mundo a fazer isso, principalmente num país que a gente sempre está com incertezas econômicas, inflação. Às vezes nós ficamos muito tempo sem reajustes salariais e a inflação vai comendo o nosso salário. Então é sempre bom você ter um dinheirinho aplicado para que essa inflação não acabe com você, né? Tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida da nossa amiga aí e desejar a vocês um ótimo final de semana. Fiquem em paz, sejam felizes, que é bem mais legal. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado.